E pro investidor pessoa física hoje, as smart coins, que são essas dos contratos inteligentes que Uhum. você comentou, elas são as novas queridinhas? É o que o pessoal tá olhando mais hoje ou não? Eu gosto muito, Uhum. né? E eu sempre vou ficar voltando nesse dia, cara, não escolho muito o preferido, porque é muito entrelaçado, né? Esse mercado, ele tem esses nichos, mas as coisas são muito interdependentes. Então, as smart coins, ou os tokens de smart contracts, eles são a infraestrutura que permite, por exemplo, que o DeFi aconteça. E aí também permite que os jogos em NFT aconteçam. Eu gosto muito porque eu entendo que infraestrutura é uma base e ela captura o valor de tudo que está construído em cima. Então, se um jogo legal surgir lá no ambiente de NFTs, ele também traz valor para o Ethereum ou para a Solana, né, para a rede onde ele tiver sido criado. Então, eu gosto muito. Não sei se, quer dizer, não acho que já chegou tão claramente ao público em geral que esse negócio é tão legal assim, mas é onde eu vejo muito valor. O que você enxerga como possibilidade ou pode ser feito para chegar no público em geral? Soluções com boa experiência de usuário. Que no fundo, esse negócio dos jogos que eu falei, né? É a hora que a pessoa vai pegar, e nunca tinha ouvido falar de blockchain ou de cripto, vai usar primeiro, não vai saber que está usando, e eventualmente fala, pô, legal, então isso que é blockchain. Porque a gente tentar inverter a ordem, falar assim, vou te dar uma aula sobre Bitcoin e você vai sair daqui gostando, de 100 pessoas, talvez 2 vão me dar atenção, que são as pessoas que talvez gostem mais do techniquez. Mas o público em geral tem que primeiro usar, tá nem aí o que é, e depois vai falar, pô, esse negócio é da hora. Então, eu acredito muito que é a experiência de usuário. A hora que a gente conseguir promover experiências de usuário boas e que as pessoas depois descubram, pô, é com cripto que eu faço isso, aí as pessoas vão atinar pro potencial. No fim das contas é o que acontece com a maioria das coisas, né? Você tem uma experiência, você conhece, aí depois você começa a aprofundar. Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, ele poderia parecer esquisito. Agora dá na mão da pessoa, faz ela clicar na tela. A hora que ela vir que aquele negócio funciona, aí ela vai querer comprar um iPhone. Pois é verdade. Bom, além, o Bitcoin é a maior, Ethereum é a segunda. Quais são as outras três? Posso pegar minha cola? Pode ser que tenha mudado. Vamos lá, enquanto a gente está conversando aqui. Esse negócio muda a todo momento. Eu não faço questão de ficar guardando, mas BNB, que é um dos ativos grandes, né? Continua em terceiro lugar. Ele é o token, né? Então a moeda da Binance, que é a maior exchange, a maior corretora do mundo de cripto. Que basicamente você usa ele para acessar funcionalidades dentro da plataforma. Então, eu vou comprar uma moeda, eu vou pagar taxas eventualmente com o BNB para ter um desconto. Eu vou participar de algum programa de recompensas lá dentro. Eu vou receber BNB, eu vou usar BNB. Então é como se a Binance fosse uma grande quermesse e o BNB fosse a ficha para você acessar as barraquinhas. Que analogia. Só que é uma bela de uma quermesse, né? O quarto ativo em valor de mercado, que eu não gosto, é o Tether. Você não gosta? Não gosto. Por quê? O Tether, a proposta dele é muito legal, né? E ele não está sozinho nessa proposta, que é de ser uma stablecoin. Então ele é uma moeda que ela tenta manter a paridade 1 para 1 com o dólar. Existem moedas paridade 1 para 1 com real, com euro e por aí vai, né? E é muito legal porque ele permite eu tirar essa volatilidade e falar para o pessoal, agora você tem uma moeda, uma cripto, que você pode usar para pagamentos. Você não tem que se preocupar em pagar e na hora que chegar para a pessoa já está valendo outro valor. Só que qual que é o problema? Como é que eu vou garantir essa paridade 1 para 1? Eu não tenho o benefício que os bancos centrais têm, que é só de imprimir e as pessoas continuarem acreditando que vale um real. Então, se eu sou a empresa que emite essa moeda, eu preciso garantir que eu tenho a mesma quantidade em dólares numa conta bancária. Então, se eu tiver 1 milhão ou 1 bilhão de Tethers, eu tenho que ter 1 bilhão de dólares numa conta bancária. E existem muitas controvérsias em relação à instituição, à empresa, né, que mantém o Tether, em relação se existe mesmo todo esse valor, que deve ser agora uns 75 bilhões de dólares de valor de mercado, se tudo isso você tem em conta ou em outros ativos que possam sustentar esse lastro. Então existem algumas stablecoins menores, né, justamente porque aí elas conseguem provar, são auditadas, mostrando que existe uma emissão menor, mas muito mais controlada, para fazer essa dinâmica de moeda estável, tá? Então eu tenho cuidado com o Tether, acho que é um veículo super legal, fácil de usar, mas, por exemplo, eu não recomendo que as pessoas mantenham o capital investido ali parado em Tether, porque existe um risco, pode ainda ser remoto, mas existe um risco de uma hora essa casa cair e aí ele parar de valer
$1 e ele deixa de ser stablecoin. Certo. Por não ser uma moeda, uma altcoin, né? Por ser estável, paridade no dólar, você encara que não é uma moeda promissora também? Porque não tem potencial de volatilidade, nem nada do tipo. Como investimento, não é promissor. Uhum. Depende, na verdade. Como investimento para valorização, não é promissor, por definição. Como uso, super legal ter moedas pareadas com dólar, porque você consegue comprar e transferir muito mais facilmente, né? Mais fácil do que eu mandar uma remessa de dólar para um outro país é eu mandar uma stablecoin, obviamente fazendo todo o processo legal que em que isso se encerra. Mas aí existem outros mecanismos dentro de finanças descentralizadas, né, como staking, que é uma das formas de você gerar renda passiva, que você pode fazer com stablecoins, né? Então você pode gerar renda como se fosse um CDB, né, um título de renda fixa, usando sua moeda estável. Então ali é interessante você ter, mas não se você quiser a valorização do ativo. E faltou o quinto ativo, que é a Solana. Solana que muitos têm aí como um competidor do Ethereum, não julgo dessa maneira, mas é justamente, né, você tem o Ethereum como uma tecnologia, uma infraestrutura, ele tem o que a gente chama de um trilema do blockchain, que é ser escalável, ou seja, conseguir aumentar de volume, ter baixo custo e ser seguro. Geralmente você consegue só duas dessas coisas. Então o Ethereum hoje, extremamente seguro, muito bem desenvolvido, mas ele é relativamente caro para você fazer uma transação, justamente pela demanda que tem ali dentro, e ele não é tão escalável, né? Ele processa, se não me engano, 60 transações por segundo. A título de comparação, a Visa processa 400 mil. Quando você vai para uma aplicação que precisa de muitas operações, muitas transações por segundo, o Ethereum não é a melhor solução. Criou-se várias soluções em cima do Ethereum, né? Acho que não vale a pena entrar em tantos detalhes, mas criaram-se também outros projetos paralelos a ele. A Solana é um deles que tenta resolver esses dois pontos, de ser mais barato, então as transações custam centavos, e você processa 45 mil transações por segundo. Ainda não é a Visa, mas já é ordens de magnitude maior e permite que, no caso de jogos, por exemplo, você tenha uma experiência muito mais fluida, mais barata. Entendi. Então, Solana é o quinto maior, mas que ela chegou para resolver um problema do Ethereum, para complementar.